Olá, mulheres, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um assunto muito sério, que tem assolado a vida de muitas pessoas, homens, mulheres, crianças, adolescentes, que é o caso da depressão, da ansiedade e do estresse. São coisas muito graves que têm acontecido na nossa vida e que a gente tem que colocar à luz da palavra de Deus para a gente poder receber a cura. A depressão, ele é excesso de passado. O estresse é excesso de presente. E a ansiedade é excesso de futuro. Quando a gente pensa muito numa coisa só, a gente acaba ficando doente. E isso não é bom. A gente precisa se apegar com Deus, ler a palavra de Deus, para que a gente possa receber a cura. E de todas essas doenças do século, né, que tem assolado a vida das pessoas. No livro de Ageu, no capítulo 1 da Bíblia Sagrada, alguns versículos só, Deus explica aqui, que ele fala por que a gente passa por isso, por que a gente passa por dificuldades. Porque a gente não está edificando a casa do Senhor. A gente está preocupado com o que a gente vai comer, com o que a gente vai vestir, com a casa que a gente vai morar. E não está preocupado com a casa do Senhor. A casa do Senhor não é tijolo, parede. A casa do Senhor são todos os filhos dele unidos, um ajudando aos outros. E é isso que Deus quer nos dizer aqui. Ele fala assim: considerai o vosso passado. Quando Deus fala considerar o vosso passado, não é para você ficar pensando no passado, no que você fez, nas coisas que você passou. É para você ver o que você fez, se você está agradando a Deus, se você está fazendo a vontade dele. Porque edificar a casa de Deus é servir uns aos outros, ajudar uns aos outros. A palavra de Deus fala muito sobre ajudar as viúvas, os órfãos. Então hoje a gente está numa época que a gente pensa muito em nós mesmos. Nós somos muito egoístas, pensamos só nós. Ah, se a gente comeu, tá tudo bem. Se a gente está dormindo, tá tudo bem. Se a gente tem casa, tá tudo bem. Se a gente tem emprego, tá tudo bem. E os outros que não tem nada disso? A gente tem que se preocupar com isso. Porque tem muita gente necessitada. E a gente tem que cuidar de nós e cuidar do outro também, né? Se cada um ajudar, todo mundo vai receber ajuda. E quando você fica muito preso no passado, pensando o que você fez, o que você deixou de fazer, se estava errado, se estava certo, se não estava, você fica preso em depressão. E aí você adoece, você não se ajuda, não ajuda ninguém. Mas se você vem para a palavra de Deus, você vai receber a cura, você vai receber a orientação e você vai sair dessa doença, né, da depressão. E vai ter uma vida saudável. A mesma coisa o estresse do dia a dia. A gente fica parado no estresse do dia a dia e às vezes não percebe que a gente está perdido num círculo vicioso, né? De estresse, de muitas situações que a gente poderia evitar. Por exemplo, o excesso de presente. Vamos ler Romanos 8,18, que vai falar um pouco sobre o que eu quero dizer aqui. A palavra de Deus diz assim, ó: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então assim, Deus fala, o sofrimento que a gente passa no tempo presente não pode ser comparado com a glória que Deus vai manifestar na nossa vida. Então, mais uma vez, se você está passando por situações de estresse, você está sofrendo, você está num círculo vicioso, você tem que buscar a palavra de Deus, para você ter o consolo, para você ter, sabe, aquela paz de espírito, para você viver o seu dia a dia. Porque ninguém consegue viver uma vida de alegria, de bênçãos, de realizações, estando estressado. A gente não pode deixar essa avalanche de coisas do dia a dia. A gente está vivendo num tempo que a internet é tudo muito rápido, as coisas acontecem tudo muito rápido, as pessoas querem tudo para ontem, não querem esperar o tempo, mas Deus colocou um tempo determinado para cada coisa. Um bebê para nascer, ele não é concebido hoje, ele nasce amanhã. Isso não existe. O bebê, ele é gerado durante 9 meses para ele vir a nascer perfeito, com tudo completo. A planta, você não planta uma semente hoje e amanhã você tem uma flor, você tem uma árvore. A flor, ela demora para poder ela germinar e nascer. A árvore demora às vezes 100 anos, 200 anos para a gente conseguir ter uma árvore. Então assim, a gente tem que ter muita paciência. A gente está num mundo muito veloz, tudo muito rápido. Nós estamos vivendo num mundo que a gente pode traduzir velozes e furiosos. Gente, mas Deus não é assim. Deus é tudo com calma, tudo com muita paz, tudo com muita tranquilidade. Deus levou 7 dias, aliás, 6 dias para criar
para fazer toda a criação. Deus teve muita paciência para criar cada coisa. Então a gente tem que ser assim, a gente tem que ser paciente, porque a gente vai ter frutos, e frutos bons, certo? Agora eu vou falar um pouco sobre a ansiedade, que nós vamos encontrar aqui no livro de Provérbios. Vamos lá, para Provérbios 24:14. A gente vai falar um pouco sobre a ansiedade. A palavra de Deus diz assim: então, sabe que assim é a sabedoria para a tua alma. Se a achares, haverá bom futuro, e não será frustrada a tua esperança. Olha que palavra, apenas num versículo. Por isso que eu falo e repito, se todos os problemas que nós tivermos, nós formos buscar a solução, a resposta na palavra de Deus, a gente vai encontrar. E a gente vai ser curado dessas doenças. A ansiedade, ela corrói muitas pessoas. As pessoas têm medo do futuro, têm medo do que vai acontecer, têm medo do que vai ser da vida, têm medo se vai conseguir cuidar da família, têm medo se vai conseguir manter o emprego, têm medo se vai conseguir ter dinheiro suficiente para pagar as contas, para criar os filhos. A gente não pode ter medo, a gente tem que ter um temor reverencial a Deus, que não é medo. O temor reverencial a Deus é ter um respeito, a gente honrar a Deus, respeitar a Deus assim, de uma maneira excepcional. Isso é um temor reverencial. Deus não quer que nós tenhamos medo dele. Deus quer que nós tenhamos respeito por ele, porque ele é o nosso Pai, ele é o nosso Criador e ele é o nosso provedor. Ele é que vai nos dar todas as coisas. Se Deus nos deu a vida, quanto mais Deus vai nos dar o sustento também. Ele vai nos dar sabedoria para a gente poder ter todas as coisas que nós quisermos ter e ser quem nós quisermos ser e fazer aquilo que nós fomos criados para fazer, para o louvor da glória de Deus. Nós estamos aqui para isso. Tudo que nós fizermos, nós temos que honrar a Deus, louvar a Deus e glorificar o nosso Deus. Por isso ele fala aqui na palavra, se a sabedoria, é assim a sabedoria para a tua alma. Se a achares, haverá bom futuro e não será frustrada a tua esperança. Olha que tremendo. Então, se você quer ter esperança na tua vida, você tem que achar sabedoria. Para você achar sabedoria, você tem que vir para a Bíblia, que a Bíblia vai te ensinar como você acha sabedoria. A sabedoria, ela só vem de Deus, ela não vem do homem. No livro de Tiago, ele fala claramente, se você precisa de sabedoria, peça a Deus, que ele te dá liberalmente. Ele não vai te dar uma medida pouca, ele vai te dar a sabedoria que você precisa, para todas as áreas da sua vida. Se você precisa de sabedoria para criar filhos, peça a Deus. Se você precisa de sabedoria para trabalhar, peça a Deus. Se você precisa de sabedoria para ter um casamento abençoado, peça a Deus. Se você precisa de sabedoria para você fazer um trabalho, ser um bom profissional, criar coisas, peça a Deus, que ele vai te dar. Então assim, não tenha medo do futuro, não se preocupe com o passado, não fique estressado no presente, não fica atribulado, não fica ansioso pelo futuro, porque em tudo isso Deus tem provisão. Antes de você chegar no amanhã, Deus já está lá, Deus já está no amanhã, ele já está lá na frente preparando o teu futuro. Então assim, não tenha medo. Não viva com medo. Quem quer que a gente viva com medo é o inimigo das nossas almas, que é o diabo, que ele é um derrotado. Ele é um invejoso. Por isso que Deus expulsou ele do céu. Aí o que ele fez? Ele veio aqui para a terra para poder perturbar os filhos de Deus. Por isso que ele fica perturbando a gente, colocando pensamentos na nossa cabeça, para a gente ficar achando que a gente não vai ter futuro, que a gente não vai ter presente, que o nosso passado foi um horror. Então é isso que ele faz com a gente. Mas nós não devemos ouvir essas vozes. A gente tem que ouvir a voz de Deus que está na Bíblia Sagrada, para a gente poder vencer todas as coisas. Nós temos o poder em Deus para vencer a depressão, para vencer o estresse e para vencer a ansiedade. E é isso que você tem que fazer. Ouça a palavra de Deus. Eu vou ler só mais um versículo agora, para a gente poder concluir o que eu falei para vocês, que está em 2 Coríntios, está em 5,17, mas eu vou ler outros versículos aqui para você entender o que Deus quer dizer para nós. O amor, o apóstolo Paulo fala, pois o amor de Cristo nos constrange. Olha só, Deus é tão amoroso que o amor de Jesus nos constrange, julgando nós isto, que um morreu por todos, logo todos morreram. Assim, Jesus morreu para nos salvar, para nos dar salvação, para remir os nossos pecados. Então ele morreu. E nós morremos com Cristo para nascermos de novo.
Na ressurreição de Cristo, nós nascemos de novo, uma nova criatura. E a palavra de Deus diz mais aqui embaixo, no versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que todas se fizeram novas. É isso que nós temos que crer. Esta palavra, ela é viva, ela é eficaz. Esta palavra, que é a palavra de Deus, ela é uma palavra viva. Cada dia que você lê a palavra de Deus, cada dia que você se põe diante de Deus para poder te ajudar, você vai ter uma palavra nova. Mesmo que você leia o mesmo versículo um ano após o outro, ele vai ter uma nova cara, ele vai ter uma nova revelação para a tua vida. E é isso que você tem que depender. Dependa de Deus. Porque no mundo que nós estamos vivendo, só Deus pode nos ajudar. Só Deus pode nos abençoar. Só Deus pode nos capacitar. Creia, confie em Deus que você vai receber a cura. Eu declaro a vitória na tua vida em nome de Jesus. Que você receba de Deus a cura da depressão, a cura do estresse e a cura da ansiedade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.